Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma aula de Lei de Ohm. A parte 2 é essa, o vídeo 1, né, da Lei de Ohm é a parte teórica. Vamos fazer a parte prática. E aproveitando, já vamos ministrar uma aula sobre multímetro. Então é multímetro e Lei de Ohm, ok? Inscrevam-se no canal, tá, gente? E ative o sininho que é pra gente saber, né, você saber quando foi postado o novo vídeo. Então aqui eu tenho um multímetro comum, que a gente chama um multímetro simples, automotivo, o mecânico usa muito desse tipo, pode ser qualquer cor, tem amarelo, tem verde, tem azul, preto, enfim. E as marcas também variam, né? O multímetro, ele vai servir para nós testarmos as grandezas elétricas. Então vamos iniciar apresentando o aparelho. Algumas funções nós não vamos testar nesse vídeo aqui. Só aquelas funções da Lei de Ohm, tá bom? Então dê uma olhada que o seletor dele está no off, que todos nós sabemos que significa desligado em inglês. Quando eu giro para esse lado daqui, ó, eu tenho esse campo até aqui. Isso aqui é tudo voltímetro para medir corrente contínua. Então eu tenho aqui, vou deixar ele fazer a visualização aqui, 600 volts, 200 volts, 20 volts, 2 volts, e aqui embaixo, deixa ele focar direitinho, 200 milivolts, ok? Até aí. Então essa área é de voltímetro para testar a corrente contínua. O símbolo da corrente contínua é essa que está em cima dos números. Uma linha pontilhada, né, embaixo e uma linha reta em cima, tá? Uma linha reta e uma linha pontilhada. Desse lado nós temos outro voltímetro. Tá vendo aí? Dá para ver direitinho, pessoal? 600 volts e 200 volts. Olha o símbolo, é uma senoide, é para corrente alternada. Primeiro vamos testar a corrente contínua. Então, eu tenho uma bateria aqui que eu deixei pronta, e essa bateria ela é de 12 volts. A bateria é de 12 volts. E eu já deixei indicado aqui, tensão é igual 12 volts corrente contínua. O que é tensão? É a força que impulsiona os elétrons. No nosso curso, que tem que ser rápido, as palavras, não pode se estender muito, mas vocês procurem na apostila, nos livros, nas literaturas, está lá escrito, é a força eletromotriz, é a diferença de potencial, enfim. Mas nós vamos ficar com esse conceito simples. Tensão, gravem bem, é a força que impulsiona os elétrons. Para que serve a tensão elétrica? Para vencer a resistência do circuito. Ok, gente? Tensão serve para vencer resistência. Uma tensão forte vence uma resistência forte. Às vezes a tensão é fraca, ela não consegue atravessar uma resistência alta. Muito bem. Como é que eu vou testar? Eu seleciono, como a bateria é de 12, que vocês estão vendo aí, eu vou testar no 20. Por que no 20? Porque é próximo e maior, ok? Eu não posso testar no 2, porque ele é menor. E se eu colocar no 200, pode? Pode, sem problema. Mas para dar uma precisão melhor, eu coloco no 20.
Coloquei no 20. Esse botão amarelinho é hold, significa congelado. É para parar os números, né? Às vezes ele está oscilando, aí você aperta nele e ele congela. Então, esse multímetro aqui, ele tem apenas 3 entradas. Existe multímetro com 4 entradas. Essa primeira entrada da direita aqui, ó, tá? Ela vai medir, perdão, gente, aqui balançou aqui a câmera. Ela vai medir tensão, observe que tem um V aí. Resistência, tem o símbolo do ohms, e miliampere. Mas, e as outras medições? É tudo aqui, tá? Se tiver diodo, onda, frequência, temperatura, o que tiver o multímetro é testado aqui. Então, nós vamos chamar essa entrada, a entrada geral, tá? Vai testar todos. No meio, nós temos uma palavra escrita com, que significa comum a todos. Voltando aqui. Aqui no geral, onde está o V, nós vamos colocar o cabo vermelho, tá? Porque nós vamos testar tensão, cuja unidade de medida é volts. O cabo preto, ele vai ficar permanentemente no com. Enquanto você estiver fazendo testes com o multímetro, o cabo preto vai ficar aí, ele não vai sair daí. E nessa última entrada, nós temos um 10A. O que é o 10A? 10 amperes. Eu só vou testar intensidade aí, tá bom? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que quando o cabo vermelho estiver no geral, eu posso testar tudo, menos intensidade. Quando eu quiser intensidade, eu tiro o cabo vermelho do geral e coloco no 10A, tá ok? Vamos fazer o primeiro teste. Eu vou colocar o cabo vermelho no geral, que nós vamos chamar de geral. E o cabo preto, ele vai no com. Não esqueçam que o cabo preto sempre vai ficar no com, em qualquer multímetro. E o cabo vermelho... Por que eu estou colocando o cabo vermelho aqui? Porque eu vou testar tensão. Ele já está me informando aqui que ele testa volts, né? Que ele testa tensão. O resultado é em volts. Muito bem. Eu já selecionei aqui. Por que eu coloquei 20? Porque a bateria é 12. Se a bateria fosse de 24, eu colocaria no 200. Um pouco mais acima, tá ok? Vamos lá. Eu vou deixar o multímetro aqui para todo mundo visualizar. Aqui eu tenho polaridade, eu tenho que respeitar essa polaridade. O que é a polaridade? É o polo positivo e negativo. Eu estou desenrolando o cabo aqui, tá, gente? Tá aqui a ponta do multímetro. Eu vou colocar o cabo vermelho no positivo, tá aqui, ó, a bateria. Tá? E o cabo preto, ele vai para o negativo. E eu vou verificar aqui qual é o valor que vai dar. 12,34. Olha, ele está oscilando 12,34, 12,35. Vamos falar 12,35, tá bom? Então, eu tenho uma tensão de 12 volts e 35, tá? 12,35 volts. Apenas eu testo tensão na bateria. Eu não testo as outras grandezas. Eu não testo na bateria intensidade, não testo resistência, não testo nada além de tensão. Toda vez que alguém pedir para você testar aquela bateria, você já sabe que você vai usar o voltímetro. Você testa com voltímetro a bateria, ok? Não teste mais nada na bateria além disso. Apenas tensão elétrica. Tá bom, gente? Eu tenho uma outra fonte de energia
que é uma extensão. Observe que ela já está indicada com tensão de corrente alternada, que é esse símbolo aí. Tensão de corrente alternada. Eu vou medir tensão? Sim. Eu vou usar qual aparelho? O voltímetro de novo. No mesmo lugar que tá os cabos, eu deixo, ó. Cabo vermelho onde mede voltímetro, tá? Onde mede tensão, perdão. E o cabo preto no com, que é o lugar dele, permanente. Aí aqui eu vou ter que trocar. Ele está na corrente contínua. Não serve para testar a corrente alternada aqui, tá? Então eu vou mudar para cá, para esse outro voltímetro aqui, ó. Tá em 200, mas tem 600 também aqui, ó. Por que que eu vou colocar no 600? Porque eu não sei o valor. Se eu soubesse o valor dessa tensão, eu já selecionava. Por exemplo, eu já sei que é 127 volts, eu colocaria no 200, mas eu não sei quanto é essa tensão. Isso vale para todas as medições que você for fazer, seja corrente contínua, alternada, resistência, intensidade, enfim. Sempre que você não souber o valor de determinada grandeza, você coloca no valor maior que tiver na escala do multímetro. No nosso caso aqui é 600 volts, corrente alternada. Então eu vou medir. Aqui, gente, não tem polaridade, tá? A corrente alternada, ela não tem polaridade fixa. Ela fica alternando positivo, negativo, positivo, negativo. Eu não preciso me preocupar em colocar os cabos de forma correta. Então eu vou deixar aqui o voltímetro e vou puxar um pouquinho mais para cá, para eu poder medir. Esse aqui é o aterramento, todo mundo sabe, né? O do meio. Não nos interessa aqui nesse curso. Eu vou colocar aqui e aqui, ó. Tá? Já está ligada numa tomada ali. E ele vai me dar o valor agora. 116, tudo bem. Então já sei que é na faixa de 100 e pouco, 127, como nós comumente falamos, 110, né? Tá dando 117. O que é que eu faço? Para mim ter um valor mais preciso, eu baixo para 200, tá? Porque as correntes alternadas de residência, elas vão até 440, né? Algumas indústrias, algumas fábricas usam 440. Então é 110, 220, 360, 380, 440, enfim. Vamos testar. Eu já baixei aqui, ó. A mesma tomada eu vou testar, só para ter uma exatidão aqui, tá? Ele está dando 116,7. 116,7. Ele está mudando aqui porque eu mexi. Mas vou fixar de novo aqui, ó. Ele deu 116 volts, né? 116,7. 117 aqui pulou um pouquinho, né? Sem problema. A gente já sabe que a tomada tem energia. Energia é o que, gente? Alternada, tá? Tensão alternada. Então, o multímetro ele serve apenas, o voltímetro serve apenas para medir tensão. Toda vez que formos medir tensão, temos que usar o voltímetro. Quando eu compro, eu tenho 2 voltímetros. Muito cuidado na colocação dos cabos. Tá. Tudo certo, gente? Beleza. Então, vamos continuar. Eu vou tirar essa tomada daqui um pouquinho, para a gente ganhar espaço. E eu vou trazer uma lâmpada para a gente testar a intensidade dela. Tá certo? Estou montando aqui rapidinho, tá, pessoal?
lâmpada já está aqui. Eu vou colocar a lâmpadazinha aqui, que eu montei um esqueminha para ela. Eu vou logo testando ela aqui, porque a gente não pode perder tempo. Liguei aqui, ligo aqui, positivo, cabo preto no negativo, e ela acendeu. Eu coloquei um interruptorzinho aqui, para ficar desligando e ligando, para ela não dar um foco muito forte no vídeo. Então eu quero saber agora qual é a amperagem, ou seja, a intensidade de corrente que passa por essa lâmpada. Tá, gente? Os fusíveis, eles são dados em amperes. Então, eu tenho vários modelos de fusíveis e eles são dados em amperes. Ó, os fusíveis, eles são colocados no circuito dependendo desse valor que está passando pelo circuito. No caso, quem vai comandar é a lâmpada. A lâmpada ela é dita como um consumidor. Qualquer componente, seja motor, seja buzina, seja farol, enfim, é um consumidor. O consumidor, ele tem um papel fundamental no circuito. É ele que libera a quantidade de intensidade. Lembram que a intensidade é a quantidade de elétrons. Os elétrons vão sair da bateria e voltar para a bateria, tá? Eles saem e voltam para o mesmo lugar. Isso a gente chama de circuito. O que é circuito? O lugar de saída é o mesmo de chegada. Tudo bem? Então eles vão sair da bateria, vão circular pela lâmpada, pelos fios e vão voltar para a bateria de novo. Então nós temos um circuito. Eu preciso saber qual é a intensidade desse circuito aqui. Tá? Quanto é que a lâmpada está deixando passar de amperes aqui? Para mim medir amperagem, agora eu vou ter que mudar os cabos do multímetro. Eu não posso mais deixar aqui. O cabo preto fica. Eu mudo para cá, ó. Tá? E eu vou procurar no seletor do multímetro onde é que fica a intensidade. Aqui esse multímetro aqui, ele é de 10 amperes o máximo que ele mede. Tá bem aqui, ó, os 10 amperes. Então eu vou selecionar para lá. Tá dando para ver, gente? 10 amperes corrente contínua, tá? Eu já coloquei aqui o cabo aqui no 10 amperes corrente contínua. Toda vez que eu for testar a intensidade, eu coloco o cabo vermelho lá no amperímetro. Vocês não podem esquecer disso, tá, pessoal? Corre o risco da gente queimar o nosso multímetro. Essa entrada aí é especialmente para a intensidade. As outras medições todas serão feitas com o cabo vermelho para cá. Então, muito cuidado. Eu vou testar a intensidade, tiro o cabo vermelho daqui, passo para cá. Não preciso me preocupar com o cabo preto, que ele já está no lugarzinho dele fixo. Tá? Os multímetros que tem 4 saídas, eles medem miliampere, que é muito utilizado pelo pessoal da eletrônica, tá? O pessoal que trabalha com computador, com televisão, enfim. Mas nós trabalhamos diretamente com amperes, o mecânico, né? Muito bem. Como é que eu testo intensidade em um circuito? Há uma necessidade de eu desligar o circuito. Eu já deixei uma ponta aqui, tá? Para eu poder desligar. Vou só trocar o cabo aqui para a gente ter uma... Vou colocar para esse lado daqui, ó. Tudo bem? Tá dando para ver legal?
Vou ligar a lâmpada. Vou ligar a lâmpada. Liguei. Eu não sei quantos amperes está passando. Eu vou desligar para não ofuscar nossa visão. Então, quando eu ligo a lâmpada, os elétrons já estão passando por aí, né? Existe uma quantidade de energia que está saindo da bateria, está passando pela lâmpada e está voltando para a bateria. E eu preciso saber quanto é, porque eu quero aplicar um fusível aqui nesse circuito. O que é que eu faço? Desligo, tá? Ele estava ligado, ó. Desliguei um lado. Observe que o lado que eu desliguei foi o positivo, tá? Eu posso desligar o negativo? Posso desligar o negativo se eu quiser. Posso fazer aqui um corte aqui e desligar ele. Eu preferi o positivo, mas tanto faz. Já selecionado o multímetro corretíssimo, cabo vermelho para o lado positivo, tá vendo? Vou engatar ele aqui, ó. Cabo preto para o lado da lâmpada, no caso aqui. Ah, mas só pode ter essa... Não, gente. Qualquer coisa. O que eu colocar aqui, os elétrons vão sair daqui, passa pelo cabo, entra no multímetro, sai do multímetro, chega nesse cabo preto e passa pela lâmpada e vem para a bateria. Ou seja, eu estou ligando em série. Quando eu faço uma ligação em série, eu estou obrigando os elétrons a passar por dentro do componente, no caso, o multímetro. Então eu vou colocar aqui a mão na frente para não ofuscar a nossa visão e a gente poder ler aí o que está dando, tá? Está dando 1,60, tá? 1,60 o que, gente? Amperes. Tá dando para todo mundo ver aí? Vou só subir um pouquinho ele aqui, na direção do vídeo, que eu creio que a lâmpada tá nos ofuscando aqui. Baixou para 59, mas tudo bem. Vamos arredondar para 1,60, tá? 1,60 o que? Amperes, porque intensidade, o resultado, ou seja, unidade de medida é dada em amperes. Então, o que foi que eu medi aqui? Intensidade. A intensidade é a quantidade de elétrons. Quem é que permite a lâmpada? A lâmpada que está permitindo essa quantidade de elétrons. Se uma quantidade de elétrons maior passar por ela, ela queima. Se uma quantidade de elétrons for menor, ela não acende. Tudo bem, gente? Tá. Então, vamos fazer uma anotação aqui. Vou pegar essa prancheta aqui. Tudo bem? Vou pegar essa prancheta aqui para a gente fazer um cálculo rápido. Consideramos que a lâmpada... Vamos falar primeiro da tensão elétrica. Tensão, ela deu 12,35. Ó, 12,35 volts. A intensidade deu 1,60. O que? Amperes. Aproximadamente, tá, gente? Quando a gente está fazendo esse tipo de teste, tem as perdas, né, de conexão, tá? Oxidação, fio, contato, sempre tem uma perda. Então, você vai calcular quanto é que dá esse valor aqui, ó. Eu quero saber o que é que eu estou querendo saber com esse P aqui. O valor da potência. Eu quero saber o valor da potência do circuito. Quanto é que está dando de potência aí? Eu não tenho
o medidor de potência aqui, né, gente? Eu não tenho, eu só tenho o medidor de tensão e o medidor de intensidade. O medidor de tensão é o voltímetro, o medidor de intensidade é o amperímetro. Mas eu quero saber potência, eu não tenho o otímetro. O que é que eu faço? Eu vou para a fórmula do primeiro vídeo, que diz potência é igual a tensão vezes intensidade. Olha aí. Olha que maravilha a lei de Ohm. Eu vou separar um pouquinho aqui. Aí eu substituo os valores. P é igual. Quanto é que vale a tensão? 12,35. Só vou diminuir o número aqui. Vezes. Quanto é que vale a intensidade? 1,60. Tá? P é igual. Pega a calculadora aí. E multipliquem 12,35 vezes 1,60. Eu vou colocar por alto aqui, tá, pessoal? Aproximadamente 20 watts, certo? Por alto. Você vai ver que vai dar 19, alguma coisa. Eu estou colocando 20 aqui, arredondando tudo. Então, gente, é o seguinte, esse tipo de situação é para o mecânico, nós, né? Para nós mecânicos, nos familiarizarmos tanto com o multímetro, quanto com a lei de Ohm, como é que eu meço, como é que eu faço. Se eu quiser instalar um fusível nesse circuito, tá? Se eu quiser instalar um fusível nesse circuito, eu tenho que fazer a seguinte medição. Quanto foi que deu a intensidade? A intensidade deu 1,60. Mas nós vamos arredondar para 2, tá? 2 amperes. 1,60, só para a gente dar um valor exato nesse. Então, intensidade do circuito deu 1,60, que nós estamos arredondando para 2 para facilitar nosso cálculo. O que é que eu faço? Como é que eu vou dimensionar um fusível para esse circuito? O fusível, ele tem que ser 50%, 25% a 50% maior do que esse valor aqui, ó. Então, como é que nós vamos calcular isso? É simples. Quanto é 50% de 2? É 1, né? 50% de 2 é 1. Quanto é 25% de 2? É a metade de 1. Quanto é a metade de 1? Meio. Tudo bem, gente? Isso quem informa é o pessoal da engenharia, tá? Então, toda vez que eu for colocar um fusível, primeiro eu tenho que saber quanto é que tem naquele circuito com o multímetro, ou com a lei de Ohm também, se eu tiver os dados, né, necessários para conhecer a intensidade. Depois que eu conheço a intensidade, o fusível que vai ser instalado aqui nesse circuito, ele tem que ser 50, começar de baixo. Ele tem que ser de 25 a 50% maior que isso aqui, ó, tá? Já que tem que ser maior, então tem que fazer uma soma. Olha aí. 2 mais meio dá 2,5. F fusível é igual a 2,5. Ou seja, eu estou somando, ó. 2 mais meio dá 2,5. Vou colocar esse sinal aqui que é até, né? Sinal de limite. 2 mais 1 dá 3. O que? Amperes. Fusível é dado em amperes.
O fusível que vai ser instalado nesse circuito aqui, ele é de 2,5 a 3 amperes, tá ok, gente? Sempre a fábrica recomenda que coloque um valor acima por causa dos picos de corrente, que às vezes dá e queima o fusível, mas não tem curto-circuito. Até 3 amperes, não pode passar de 3 amperes no nosso circuitozinho aqui. 2,5 a 3 amperes. O que é que eu faço? Eu vou lá na loja e peço um fusível. Olha, tem fusível de 2,5? Tem. Tem fusível de 3? Tem. Beleza. O que tiver eu coloco. Pode ser de 3? Pode. Pode ser de 2,5? Pode. Tudo bem, gente? Então, a gente trabalha da maneira mais técnica possível para a gente não cometer muitos erros. Claro que nós já vamos cometer erros. Todo mecânico, todo profissional comete um ou outro erro aqui, mas vamos estudar um pouquinho, ter conhecimento, para que a gente faça um trabalho com excelência, tá? Agora vamos fazer uma medição rápida de resistência. Eu vou tirar isso daqui. Vamos fazer uma medição de resistência. A resistência, ela não precisa de corrente elétrica. Eu precisei de corrente elétrica para medir tensão e intensidade. Só que eu não vou precisar de nada disso para medir resistência, tá? Posso medir a resistência da lâmpada? Posso. Posso medir a resistência do fio? Posso. Enfim, qualquer resistência eu posso medir. Vou fazer uma medição desse sensor aqui. Isso aqui é um sensor de temperatura, tá, pessoal? Que vai ter uma aula que a gente vai falar dele, só de sensores e atuadores do sistema de gestão eletrônica. Eu vou fazer uma medição da resistência desse sensor aqui, tá? Qual é o aparelho que eu uso, gente? Para medir resistência? Ohmímetro. E vocês lembram o que é resistência? Resistência é a dificuldade encontrada pelos elétrons, né? Então, daqui dessa área até aqui, eu meço resistência. Qual é o valor de resistência aproximadamente desse sensor? Sabemos ou não sabemos? Não sabemos, na verdade. O que é que a gente faz? Quando a gente não sabe, a gente coloca no valor maior. O valor maior do ohmímetro é aqui, ó. Vamos focar direitinho para a gente... Opa! Tá dando para ver já? Então, essa área todinha aqui é 2 mega, né? 2 mega ohms. Tá dando um sombreadozinho, deixa eu tirar a sombra aqui. Olha que maravilha aí. Tá. Esse aqui é o valor maior. E vai baixando, tá, pessoal? E ele vai baixando. Como eu não sei o valor, eu coloco no maior. E aí eu vou trocar o cabo, pessoal. Lembram que o cabo vermelho, ele tem que voltar para a entrada geral, que testa tudo. É aqui, ó. Tá? Onde tem o símbolo de ohms, de volts, etc. Coloco aqui, tá? Seleciono o valor maior. Por que eu estou selecionando o valor maior? Perdão, estava ao contrário. Por que eu estou selecionando o valor maior aqui? Porque eu não sei quanto é o valor desse sensor. Então aqui
eu vou fazer o teste para vocês, tá? Vamos ver quanto é que vai dar. Observação, toda vez que eu for testar resistência, eu não posso comprometer, tá, agentes externos. Eu não posso colocar ele numa bancada que vai influenciar o metal com metal, tá? Então ele tem que ser isolado, ó. Eu tenho que pegar aqui, nem a minha mão posso tocar, tá? Eu tenho que deixar aqui, ó. Vou fazer de tudo para não participar da medição, porque a nossa mão ela tem resistência. Tudo bem? Vou colocar aqui para a gente ter sucesso na medição. Quanto foi que deu aí, pessoal? Deu 0, né? Olha aí, deu 0. Significa que ele é menor. Quando dá 0, você baixa a escala. Você baixa a escala e testa de novo. Opa, deu 0 de novo. Baixa mais um pouquinho. Já começou a aparecer valor aí, ó. 1,77 tá dando aí. 1,77. O que? 1,77. Você vai olhar aqui. Você não vai se precipitar em anotar isso aí. Por que que a gente não pode testar logo, anotar logo? Porque você vai olhar a escala direitinho. Onde é que tá? Ainda agora eu coloquei ao contrário, por isso que tava dando sombra. Vamos ver qual é a escala que nós usamos aqui, ó. Se ele tiver em quilo, você coloca um K na anotação, ó. Tá vendo? 20 K ohms, ou seja, 20 quilo ohms. Esse K, ele representa 1000, tá, gente? Esse M que tá aqui em cima, acima do 200 quilo ohms, mega, a gente chama mega, ele vale 1.000.000. Mega é 1.000.000, quilo é 1000. Então eu coloquei na escala de 20 quilo ohms e ele deu 1,77. Isso é muito importante você anotar corretamente, porque é uma diferença. Há uma diferença. Deixa eu pegar aqui a nossa prancheta de novo. Eu levo para ali para desocupar espaço aí, né? Para nós. Eu vou separar aqui e venho para cá. Beleza. Pronto. Tá meio riscadinho aí, mas dá pra gente anotar aqui no lado. R é igual 1,77 quilo ohms. 1,77 quilo ohms. O que é isso? É o valor de resistência do sensor, tá? Esse sensor ele está dando essa resistência. Eu peguei esse sensor só para exemplo, mas vocês sabem que os sensores, eles são variáveis, né? A resistência dele. Esse aí, no caso, ele varia com a temperatura. Só que nós não vamos falar disso agora. Nós estamos estudando lei de Ohm e multímetro. Beleza. Então já sabem que para eu medir resistência, eu utilizo o ohmímetro. E não preciso de energia elétrica, tá? E na hora que eu for medir, eu não posso comprometer nenhum agente externo além daquela medição que eu estou fazendo. Eu tenho que ter o cuidado para não tocar nas pontas do multímetro, não tocar no corpo da peça, porque vai influenciar, tudo bem? Então eu tenho que ter esses cuidados, tá? Toda vez que eu for fazer teste de resistência, eu tenho que desligar o componente. Se eu puder tirar ele lá do veículo, ótimo.
Se não, eu tenho que desligar ele e fazer a medição. Se ele estiver lá mesmo, eu puder ali fazer a medição dele, não tem problema, mas desligado, tá, gente? Então, eu já testei aqui tensão alternada, tensão contínua. Testamos amperagem de corrente contínua, muito bem. Testamos resistência. Fizemos um cálculo rápido de lei de Ohm. E por último, nós vamos testar o que a gente usa muito no veículo, que é o teste de continuidade. É o famoso BIP. Tá? Eu tenho aqui o BIP, famoso teste de continuidade, bem aqui, ó. Tem uma seta que é diodo e tem um símbolozinho aqui, ó, um sinal sonoro. Parece o símbolo do Wi-Fi, né? Olha, gente, é o seguinte. Quando vocês forem comprar o multímetro de vocês, se vocês ainda não tiverem, vocês sempre comprem o diodo junto com o teste de continuidade, tá? Porque quando a gente testa diodo, ele não pode dar bip. O diodo não pode dar bip, tá? O diodo, ele tem que ser um valor de um lado e do outro lado ele não pode dar nada. Tá, deixei aqui, vou colocar no bip. E o que é que eu quero testar? Lâmpada, eu vou testar uma lâmpada, um fusível e um fio, tá? Tirar de novo aqui a nossa pranchetinha de cálculo. Aqui para baixo. Essa canetinha piloto. Nosso sensor. Tá. Olha aí, pessoal. Primeira coisa que eu faço é... Olha aí. Testo os cabos do multímetro, ó. Mas não é só na hora que eu vou testar BIP que eu testo cabo de multímetro, não. Na hora que eu for testar qualquer coisa, qualquer grandeza, seja tensão, intensidade, resistência, eu testo, a primeira coisa que eu faço, ó, tá? Testo o multímetro, porque às vezes o multímetro, o cabo do multímetro está quebrado e você pensa que é o componente que está com problema, ou o fio. Tá aqui, ó, lâmpada. Qualquer lâmpada eu testo assim, ó. Ó, essa aqui tá boa. Lâmpada ok. Se ela não der o bip, ela tá queimada, tá? Fusível. Se não der o bip, ele tá queimado. Olha, observe que ele demorou um pouquinho, não foi? Significa que ele tá oxidado aqui, ó. Aí eu pego uma lixa, dou uma lixada nele e testo de novo. E tem que dar o bip. Não importa o valor aqui, tá certo? Eu quero testar um pedaço de fio. Como dá problema de cabo quebrado nos veículos. Então eu testo a ponta do cabo. Pego a outra ponta do cabo. Ó. Já pensou, gente? Olha aí. O cabo tá bom. Às vezes é cabo quebrado a bronca. Basta você encontrar. Se você tiver um rolo de fio de 1000 metros, basta você pegar as duas pontas e testar que ele vai dar o bip. Você já está testando todo aquele rolo de 1000 metros aí, tá bom? Pega as duas pontas. Então, esse teste da continuidade ele serve para bobina, interruptor, tá ok? Imagina esse interruptor aqui, ó. A lâmpada não acendeu. A lâmpada não acendeu. Muito bem. Tu não sabe se o problema é lâmpada, se é fio quebrado. Você vai testar o interruptor também, ó. Eu vou só desligar ele daqui. Desfazer o circuito dele. Para ele ficar sozinho. Mas não é preciso você fazer isso, tá, pessoal? Estou fazendo isso por causa do vídeo, para ficar mais explicativo. Para não ter muita informação de fio perto dele. Tiro daqui, tiro isso. Lâmpada também vai para cá. E aí eu tô com o interruptorzinho aqui, ó. Qualquer modelo, qualquer tipo, seja de apertar, de girar, tá? Ó, esse aqui gira para um lado e gira para o outro. E aí eu vou testar ele, ó. Poxa, será que não é o meu
interruptor que está com problema, porque tal componente não funciona. Opa, esse com esse aqui, né? Vamos ver aí. Esse com esse. Ó, deu. Só fechar aqui um pouquinho. Ó, deu. Eu vou soltar aqui, ó. Vou apertar ele pra cá. E vou testar de novo, ó. Não deu nada. Então ele tá aberto, ou seja, para que é que serve o interruptor? Para emendar essa parte com essa lá dentro. Vai fazer um U aqui, ó. Tá? Vai ficar contínuo. Quando eu desligo, ele abre essa peça com essa. Então vamos ver como é que ele tá agora. Tá aberto. Agora eu vou fechar, ele vai dar bip. Olha aí. Deu bip. Então o interruptor tá bom. A bronca não é interruptor. Caso você tenha um problema lá. Então você pode testar. Tá? Qualquer componente que você queira, você pode testar com bip. Fio, lâmpada, relé, interruptores. Tudo bem, gente? Então, eu vou pegar aqui pra gente encerrar, um diodo. Eu vou pegar uma placa de diodo do nosso querido alternador, tá? Tá aqui, ó. Uma placa de diodo de alternador. E aqui mesmo onde está o diodo e o bip, eu faço o teste, tá certo? Então, o diodo, ele tem um corpo e ele tem um terminal. Ele tem um corpo e um terminal. Então, eu vou colocar desse lado aqui, ó. É do mesmo lugar onde está o bip, tá, pessoal? Não muda de lá, não. Mas você observa, vê se o seu multímetro é assim. Ó. Não deu nada aí. Viu? Tá vendo aqui onde eu coloquei e onde eu coloquei? Aí não deu nada. Agora eu vou inverter. Vou colocar o cabo para cá. E esse outro para... Olha. Ele tá dando um valor aí, tá vendo? Mas é assim que se testa o diodo, tá, gente? Seja aquele outro diodo eletrônico, que aí que tem os dois terminais indo para um lado e para o outro, ó. De um lado deu. E do outro não tem que dar, não tem que dar, ó. Tá dando para ver aí o multímetro? De novo, desse lado aqui. Ó, deu um valor. Agora, observe que se ele der o valor, mas ele der o bip, ele tá queimado. Tá ok, pessoal? Então, qualquer diodo você pode testar. Então, espero que tenha ajudado os colegas mecânicos, eletricistas aí, tá? A manusear melhor o multímetro. Nós temos também aqui um teste chamado teste de transistor. Só que a gente não usa, o mecânico dificilmente usa. Quem usa mais é o pessoal da eletrônica, né? Ele tá bem aqui, é o HFE, tá, pessoal? Se perguntarem para você o que é o HFE, o HFE, ele é transistor. Deixa eu só para a gente fechar. Dá para ver aí? HFE. O HFE, ele fica bem aqui. E o teste é aqui, do transistor. Tudo bem, gente? Então, espero que todos tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí no dia a dia nosso de oficina, tá? Então, fiquem com Deus. Um abraço.